What time is it? 4:30. What time is it? Is it 4:30. Bom, eu não sei se esse vídeo vai, e se esse vídeo vai, eu vou botar um trecho do começo do vídeo que eu gravei, que deu 20 minutos, e eu não postei. Eu vou botar ele agora. Não demorou muito pra fazer, mas demorou muito pra eu saber como que eu faria, né? É bem fácil e eu não entendi muito bem ainda, porque eu usei um editor e ele ficou bom, e aí eu não conseguia exportar, eu tive que aprender a fazer isso em um outro editor. E agora, se eu quiser fazer, eu vou ter que aprender a fazer em um outro editor, porque eu ainda não achei um editor que simplesmente faz o básico além do iMovie. Bom, mas eu queria postar um vídeo. Eu acabei de gravar um vídeo pro TikTok, quem diria, né? Mas eu gravei um vídeo pro TikTok e talvez lá eu faça o que era pra eu ter feito aqui, mas eu não consigo fazer. Eu não gosto de fazer nada, tipo, meio que pela metade, assim, sei lá. Enfim, no outro vídeo, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu tenho em mente agora, porque eu realmente só abri a câmera e resolvi falar, como era o intuito do canal, no geral. O outro vídeo eu fiz umas ediçõezinhas e tudo mais, e eu vou tentar recapitular o que eu falei lá, só que de uma forma talvez um pouco mais sucinta. Eu tenho que começar a ser menos prolixo nas minhas palavras, não fazer exatamente o que eu fiz agora. Enfim, esse era o cabelo que eu tava lá, o comprimento, e esse é o cabelo que tá agora, né, pra vocês verem vocês, pra ver quanto tempo foi passado, né, Bom, eu não sei bem por onde começar de verdade. O que eu poderia realmente falar é que, pra ser bem sincero, eu tenho me perdido muito mais nos assuntos do que o normal. Mas, enfim, o cenário que eu tô agora é esse. Acho que eu senti muita vergonha no começo de não gravar aqui, porque a parede é muito de cada cor e tem uma cortina ali atrás meio improvisada. Mas acho que não era nem isso, acho que era mais a tristeza e aquele medo me barrando, sabe? Não por eu estar aqui é um lugar bem melhor pra mim em termos de confortabilidade, mas eu sinto que eu me sinto com vergonha de não estar em casa ainda, né? Se é que eu vou pra casa ainda. Mas, enfim, eu me sinto triste por isso, eu acho. Acho que é a grande tristeza que eu tenho sentido é de não ter chego em casa ainda. Mas eu acho que talvez seja importante também pra mim melhorar como pessoa. Eu tenho melhorado como pessoa realmente. Tenho melhorado em muitos assuntos aleatórios, sabe? Eu sou um pouco mais paciente agora, talvez eu seja um pouco mais permissivo com coisas ruins que acontecem na minha vida e menos catastrofista no geral. O mundo tá acabando de verdade, mas eu não preciso ficar lembrando todo mundo disso. Enfim, bom, acabei de me tocar que essa aqui é a mesma roupa que eu usei, eu acho que no segundo vídeo do canal. Que loucura, lá eu tava careca. Enfim, o que eu disse no outro vídeo foi que a gente só consegue criar
criar, não, perceber os nossos marcos quando a gente olha para eles de uma forma assertiva. E o que eu quero dizer com isso? Quando tu vai na academia, e eu não sei se alguém já foi na academia, não sei se tem alguém vendo, eu vou parar desse pleonasmo que se tem alguém ou não vendo, vou só fingir que tem alguém vendo. Quando tu vai na academia, o teu instrutor, eu não sei se já foi feito aula com um instrutor personal e tudo mais, aquela pessoa que realmente te acompanha e não só o instrutor da academia, aquela pessoa com um manejo que é mais voltado para ti e tem aquele vai e vem legal de troca de ideias e tudo mais, que é meio que para isso que o instrutor serve, mas quase todos os casos eles pedem para te postar foto no Instagram e tudo mais. Geralmente são eles que pedem, os legais, né? Os que não são legais eles não pedem. Mas o motivo disso não é só uma questão estética, às vezes é para promover a academia, eu não vou negar, mas é mais por tu ter para o que olhar quando tu tá lá na frente, sabe? Inclusive, é um dos motivos de eu não ter postado outro vídeo. No outro motivo, eu comecei meio que. Eu achei que eu tava num momento felizinho. E eu comecei a meio que falar, tipo, mostrar, olha só meu músculo, ele tá melhor do que antes. E eu, tipo assim, não pra fazer um flex, porque eu não tenho muito o que dar um flex aqui, eu não tenho muitas coisas. Mas, comparado com alguns meses atrás, eu tô bem mais bonito, tecnicamente, esteticamente. E em questão de saudável ou não, porque eu tô menos gordo e voltei a ter uma definição que eu tinha antes, porque eu comecei a treinar em casa. E eu sei mais ou menos aquilo que eu tenho que fazer ou não pro treino render. Então, eu tava feliz porque eu voltei a ter o peito mais definido, aqui começou a crescer e o braço. E eu acabei percebendo na edição que eu tava meio que me mostrando. É um ambiente meio que íntimo, porque sou eu, mas ainda assim é internet e eu não quero aparecer sem camisa assim, fazendo assim na internet. Enfim, o porquê disso é para te olhar para trás em retrospecto, né? Hoje, com mais alguns meses dando aula, eu consigo criar isso. Obviamente, meus alunos hoje são outro estilo de alunos, mas tem um aluno meu, hoje em dia ele deu uma parada, mas tem um aluno meu que ele começou falando, tipo assim, ele falava o básico que ele sabia e teve um. E ele já sabia meio que inglês, essa é a grande questão, só que ele não sabia disso. E eu já sabia, tipo assim, eu sabia que ele não sabia que ele sabia. E aí eu criei nele que um estigma nele que ele sabia. E eu comecei a tratar isso nele, tipo, não, cara, relaxa, tu sabe já como é que se faz, tu sabe como é que é as coisas, fala comigo. E todo dia eu tentei criar na cabeça dele falar inglês na cabeça e tudo mais. E em 2 meses ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram, felizão, tipo, aí mano, eu queria te contar hoje que eu tava numa festa e aí eu conversei com um amigo meu e aí a gente entrou numa conversa de inglês, aí um amigo dele começou a falar inglês comigo, comecei a falar inglês com ele e foi completamente aleatório. E aí quando eu percebi, eu tava entendendo ele e ele tava me entendendo e aí ele tava felizão contando pra mim. E isso foi um relato importantíssimo pra mim, porque no começo da aula ele falava, não, mano, não adianta tu falar inglês comigo porque eu não sei, né? E aí eu falava, ele, não entendia. Às vezes ele fingia que entendia, eu xingava ele, mas isso durou tipo 2 aulas. E daqui a pouco ele fala, não, eu entendo mais ou menos. E eu sabia mais ou menos aonde eu queria chegar. E foi legal que eu não precisei nem mostrar pra ele que, tipo assim, tu sabe falar agora, meu filho, fique tranquilo. Mas ele veio até mim e falou, cara, olha isso, sabe? Então, eu lembrei da importância disso, né? Não que eu seja muito inteligente, eu sempre saiba de tudo, mas eu sabia da importância disso por conta da academia, por isso que foi o meu primeiro exemplo. Mas talvez se eu não tivesse criado o canal há muito tempo, tivesse começado agora e treinado esse negócio em outra rede social, talvez eu não teria
a destreza que eu tenho um pouquinho maior agora com o editor, e eu não conseguiria olhar pro meu primeiro vídeo e falar, ixi, sabe? Tipo assim, se esse vídeo aqui tiver ruim no áudio, eu vou só jogar ele fora, né? No primeiro eu não sabia o que era um áudio ruim pra mim, né? Bom, enfim, eu vou tentar ser mais sucinto nos vídeos e aí eu consigo fazer vídeos menores com mais assuntos pra mim poder colocar mais coisas pra fora, lá ele. Eu gostaria de deixar aqui a questão de, sim, é muito importante a consistência em tudo. Isso é muito importante. Mas também o uso de, porra, agora eu não sei a palavra, mas records, sabe? Tu dá um jeito de capturar esses momentos, esses primeiros passos em qualquer jornada que tu esteja tendo, sabe? Eu recentemente comecei pesado a estudar japonês e, bom, quem sabe daqui a um tempo eu consigo olhar pra trás e falar, ih, olha lá como é que ele falava agora, sei lá, Nihongo, alguma coisa. Eu só sei falar em japonês que eu não sei falar japonês. Nihongo wakarenai. Acho que é wakanai, nem lembro mais. Enfim, quem sabe eu consigo olhar isso e olhar e agora eu sei, sabe? Eu não tenho esse esse primeiro passo meu em inglês. Até porque eu não tinha uma câmera na época. Talvez eu tivesse. Se eu tivesse uma câmera, talvez eu tivesse esse primeiro passo. Mas, bom, eu tenho o meu primeiro vídeo que eu gravei em inglês, que eu tava extremamente nervoso. Extremamente nervoso. E eu acho que eu falei inglês no outro vídeo. Ou acho que eu falei inglês no outro vídeo que eu não postei, eu acho. Ou que eu postei, eu acho que eu não postei, né? Bom, enfim. Just for the record, I've now kind of mastered and acknowledge and dig it up my own English. So I guess I much use it to speak out loud in English, and I don't know, these stutters that I make it like the end and the blank spaces I've always did in Portuguese, and was the thing that keeps me afraid to talk in English. So as I teach my students as I teach my students in my journey of English, I teach myself to not be shy, to make some have happy accidents. as Bobby Ross once said. So, a quick update. This is my English, and man, you don't have to be shy about it. É bem isso. Eu acho que perder a vergonha é o grande foco desse canal. E talvez agora do canal do TikTok. Eu vou gravar esse vídeo e vou... sabe? E eu já postei o do TikTok, sabe? O do TikTok vai ser bem mais sem edição. Esse aqui seja um vídeo... eu acho que vai ser um vídeo mais sem edição também. Porque eu perdi meio que o ritmo, sabe? Não que eu tenha postado muitos vídeos, velho. Mas o vídeo que eu não postei, eu vou botar o que eu botei o comecinho aqui, né? Eu enchi de edição, sabe? Foi um trabalhão. E eu acho que foi mais um workshop mesmo pra mim. Enfim, esse vídeo aqui eu tava com um pouco de vergonha de gravar por causa do cenário. E aí eu ia gravar meio que virado pra lá, com uma iluminação mais pra cá, pra poder colocar um green screen. Enfim, talvez eu tenha colocado agora, só pra vocês verem o que eu ia botar. Que eu tenho a minha casinha no Minecraft e eu ia botar ou um vídeo ou uma foto meio estática de fundo. Mas eu acho que é melhor não. Opa. Mas eu acho que é melhor não. É melhor
ser o que eu já sou. Mesmo que isso seja talvez ruim, eu vou continuar sendo, só que não uma outra versão, não um eu que se esconde da minha realidade. Talvez um eu que consegue encontrar coisas boas nela. Talvez o preço que eu tô pagando por estar longe de tudo aquilo que eu batalhei, e eu batalhei de verdade pra ter, seja um investimento e não uma coisa ruim. Hoje, enfim, eu não sei quem é que vai estar vendo isso ou não, e eu não quero expor dados não, né? Mas em conversas muito ruins que eu tive com pessoas que eu ultimamente briguei com muitas pessoas e eu não sinto que foi tipo eu que causei a briga, mas eu sou um doce, então provavelmente o envolvimento, né? Uma das partes não é nada unilateral, mas eu ainda não entendo o que eu causei de brigas. E foi com 3 pessoas recentemente. Talvez seja aquela fase do mês que tu meio que só faz merda, sabe? Hoje é dia 27, sexta-feira. Eu não sei bem o que eu tenho feito de errado para as pessoas. E, bom, acho que metade dessas pessoas não vai ver o meu vídeo, não sabem que eu faço um canal no YouTube. Mas se outra metade ver, eu descobri que tem muita gente aleatória que vê meu canal na escondida. Se essa outra metade vê, eu peço desculpas e fala pra mim o que eu fiz de errado, né? Me indica livros. Fala pra mim o que eu fiz de errado, que é muito mais fácil. Eu não tô por brigas, eu tô por melhora. E não pra ser melhor, pra melhorar pra mim mesmo. Enfim, um beijo e um abraço. Talvez esse vídeo não vá, mas se for, esse é o meu desenho mais recente. What time is it? 4:30. Beijo.